Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extortei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Extorqui, desculpa. Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Desculpa às vezes as falhas, irmão. O dia inteiro lendo, a vista vai ficando fraca no final do dia. Irmão, hoje eu quero falar sobre essa passagem tão conhecida, já virou canção, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder para te ver. É legal, querido, quando a gente fala da história de Zaqueu, a gente tem que entender um pouquinho quem ele é e qual era a sua função. O publicano era aquele cara que era cobrador de impostos, mas você tem que entender o que isso significava de maneira um pouco mais profunda. Entendendo até a história de Zaqueu nesse contexto, você também pode colocar a história de Mateus, outrora chamado Levi, que também era publicano. O publicano, ele era o cobrador de impostos. Mas ele era, na verdade, considerado no meio do povo de Deus um traidor. Por quê? Porque ele era um judeu trabalhando para os romanos. E por que os romanos pegavam os judeus para trabalhar? Porque ele queria pessoas que falavam a língua, que entendiam a cultura e que conheciam as pessoas. Então, normalmente, o publicano era alguém que conhecia todo mundo de uma vila. Era alguém que conhecia todo mundo. Então, quando essa pessoa chegava lá, rapaz, mas tá subindo um monte de carinha brava? O que tá acontecendo, Jesus? O que tá acontecendo? O pessoal tá colocando carinha brava, meu Deus. Então, quando o publicano, o que ele era? Ele era um judeu, que trabalhava para os romanos. Então ele ficava com uma estirpe, ele ficava com uma marca de traidor. Então o que é o publicano? O Zaqueu ali. Ele era esse cara considerado traidor. Apesar de ser muito rico, apesar de ter soldados romanos que obedeciam às suas ordens, né, que o protegia, ele era meio excluído. Ele era totalmente excluído pelo restante do povo, porque ele era um traidor. Então a Bíblia vai dizer que a multidão e a baixa estatura atrapalhava Zaqueu, mas Zaqueu ele não quis se meter no meio da multidão. A grande verdade aqui é essa. Zaqueu ele nem quis se meter no meio da multidão, porque ele não era bem visto, foi o Rafa. Ai, meu Deus. Ô, Rafa, tá brava com o pastor? Fica registrado aqui como não gostei. Fica como se o Rafa não gostou do pastor, não gostou da palavra. Manda um beijo pro Rafa. A hora que eu vi que era Maria Helena, eu desconfiei. Ei, Rafa, fica tranquilo, gente. Eu fiquei assustado. Eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Mas tá tudo bem. Nossas crianças, imagina, Helena, fica tranquilo. Nossas crianças é assim mesmo. Esses meus neném, eu tô com saudade do meu neném. Eu não vejo a hora deles aprontar no culto. Eu quero ver o que vai virar o culto, irmão. Tudo esses neném, tudo junto, dandando. Então, tá dando para entender? O publicano, ele era esse traidor. E Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas a multidão atrapalhou. Aquilo que os outros pensavam atrapalhou. Aquilo que os outros julgavam atrapalhou. Olha que interessante. A primeira coisa que eu quero falar para você, querido, não deixe que a multidão te atrapalhe de chegar perto de Jesus.
Não deixe que as pessoas te atrapalhem de ter um relacionamento com Cristo. As pessoas vão dizer que você não merece. As pessoas vão dizer que você não é digno. As pessoas vão dizer que você não pode estar. As pessoas vão dizer que você não merece estar na presença de Deus. Ei, não se importe com o que as pessoas dizem. Não permita que a multidão te separe de Jesus. Eu sou boca de Deus para dizer para você que Deus ele te aceita do jeito que você está. Do jeito que você está. Mas Zaqueu ele é uma lição. Por que ele é uma lição? Porque mesmo sendo repudiado pela multidão, mesmo sendo repudiado pelo seu próprio povo, pelos seus irmãos, Zaqueu ele dá um jeito, ele sobe numa árvore. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como se relacionar com Jesus se afundando. Quando Jesus ele vai falar com seus profetas, com os seus servos, a primeira coisa que Jesus sempre fala é: levanta-te. A primeira coisa que Jesus sempre fala com alguém, antes de falar, é levanta-te. Levanta-te. Deus sempre fala para os seus servos, levanta-te. Sempre a palavra de Deus vem para nos levantar, querido. Você tem que subir. Você tem que olhar para o alto. A palavra de Deus vai dizer: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então olha para cima, sobe, querido, levanta, põe-te de pé, faz o possível. Sabe o que é interessante? A Bíblia está dizendo que Zaqueu era um chefe, era um coordenador de publicanos. Ele estava acima dos outros publicanos normais. Então ele era um coordenador. E na curiosidade de conhecer Jesus, o que ele fez? Ele abriu mão do seu cargo. Ele abriu mão do seu título. Ele abriu mão da sua posição social. Ele se desfez de todo o seu orgulho e subiu numa árvore, se colocando numa situação, desculpa o termo, e você vai entender agora, até quando a palavra disser, ele se colocou numa situação como um menino. É por isso que a Bíblia muitas vezes fala para a gente ser como criança. Porque quando somos como criança, nós queremos ver Jesus e fazemos de tudo até ver. Tem gente que fala, não, eu quero Jesus, mas não se esforça. Tem gente que fala, Jesus, eu quero Jesus. Pastor, eu quero estar na igreja, eu quero Jesus. Mas muitas vezes ver Jesus passa pelo esforço. O esforço de Zaqueu foi subir numa árvore. Qual tem sido o seu esforço? Sabe qual é o seu esforço? Muitas vezes assistir uma live, ir até a igreja. Ir até o templo. A Bíblia fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Igreja foi fundada por Jesus. Igreja foi instaurada por Cristo. A igreja foi instaurada pelos seus apóstolos, Pedro, Paulo e os demais. Então, olha só, igreja é de Deus. Tem gente que hoje em dia tem lutado contra as igrejas, acha que igreja já não é mais necessário, já não é mais propósito de Deus. Querido, a igreja só vai deixar de ser propósito de Deus na terra quando o próprio Cristo arrebatar. Quando o próprio Cristo a levar para o céu. Então, qual que é o teu esforço? O que você tem que se esforçar? Talvez você tenha que se esforçar em ler a Bíblia. Talvez você tenha que se esforçar em orar. Talvez você tenha que se esforçar em jejuar. Eu não sei. O que você tem que fazer que vai te levar um pouco mais perto de Jesus? O que eu falo para você com certeza é que você tem que se esforçar. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por força. E aqui, por violência, algumas traduções até vão estar escrito. E o que está falando aqui? Que está falando de esforço, está falando de luta. Lutar contra nós mesmos, lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade, lutar contra as opiniões, contra as situações, lutar contra desejos, lutar contra cansaço, lutar contra... Tem muita gente que está assistindo a live agora que está aí piscando duro. Pessoas que acordam muito cedo. Às vezes a gente conversa com a Helena, com a Anne, por exemplo, com outros, mas eu estou citando esses irmãos porque agora eu lembro que acordam muito cedo, porque tem que preparar os doces, os bolos, ou ficam trabalhando até muito tarde, e outros irmãos que acordam muito cedo, que rodam à noite. O neto da Dalvana, por exemplo, trabalha a noite toda, roda turno, trabalhando a noite toda. Outros irmãos que trabalham no pesado, ou você que trabalhou o dia inteiro, ou até mesmo você, dona de casa, o dia inteiro na labuta. Hoje eu estava conversando com meus pais, e eles estavam lá, estão mexendo em umas coisas
vizinho em casa e ficaram mexendo, depois estavam limpando e os dois estavam com uma cara de cansado. Então imagino como estão agora nesta live, o corpo doído, os olhos pesados. Mas irmão, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar. Se a gente aceitar e falar, não, eu vou dormir, não vou assistir a live, você vai deixar de ouvir uma palavra que vai te edificar, você vai ficar um pouco mais longe de Jesus. Quando você se esforça, você fica um pouco mais perto. E sabe o que acontece? O teu esforço chama a atenção de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava andando, então Jesus para e olha para Zaqueu. Ah, meu irmão. Sabe quando você se ajoelha? Eu estou até arrepiado. Sabe quando você se ajoelha na presença de Deus, na madrugada, à noite ou pela manhã, não importa, e você vai orar, mas você está tão cansado que você no meio da sua oração abre um bocejo, sabe? De sono, de cansaço, e você fica envergonhado. Muitas vezes a gente até pede perdão para Deus. Oh Deus, me desculpa por bocejar, por estar cansado. Sabe, querido, Deus está vendo o seu esforço. E sabe o que acontece? Os olhos dele vêm sobre você. Sabe, você que está cansado, você que está fadigado, mas está aí com o celular ligado, você que teve um dia duro, você que está orando, está buscando a Deus, ou quando você está servindo a Deus, vai no ensaio, vai servir a Deus, mesmo cansado, mesmo com medo da pandemia, mesmo com medo, e você não para de servir a Deus porque você tem um chamado, você está se esforçando. Deixa eu te falar uma coisa, você está atraindo os olhos de Deus para você. Zaqueu, por causa do esforço dele, ele atraiu os olhos de Deus. Ele atraiu os olhos de Jesus. Irmão, sabe, eu sei que você está cansado, eu sei que muitas vezes sobrecarregado, mas você não para, e você não pode parar. Você oferta, você dizima, você semeia com alimentos, você serve na obra, você é atuante, você visita, você aconselha. Meu irmão, Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo o teu esforço atrai os olhos de Cristo. Eita, Deus. E sabe o que é interessante? Presta atenção. Porque o teu esforço ele faz mais do que isso. Primeira coisa que o teu esforço faz é te aproximar de Cristo. A segunda coisa que o teu esforço faz é atrair os olhos de Cristo para você. E a terceira coisa que o teu esforço faz é atrair Cristo para sua casa. Jesus olha para Zaqueu e fala, eu vou na tua casa. Meu irmão. Vamos ver na palavra? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu, olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, vem depressa. Eu quero ficar na tua casa hoje. Eita. Jesus está dizendo para alguém nessa noite, ei irmão, ei filho, filha, eu quero ficar na tua casa hoje. Amém. Eu quero entrar na tua casa hoje. Sabe, através dessa palavra, Jesus está falando que ele quer, você se esforçou, você entrou na live, você parou as outras coisas, você está ali, agora é o momento da palavra, você está concentrado na palavra, você está aí querendo adorar a Deus, querendo a presença de Deus, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo você não para de servir, você não para de ajudar, você não para de fazer a obra. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu quero entrar na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua casa. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra, minha irmã. Pastor, eu estou com medo, estou preocupado com meu marido, estou preocupado com meu filho, mas nada me tira da presença de Deus. Eu estou preocupado com meu emprego, estou preocupado que as coisas estão faltando em casa, mas nada me tira da presença de Deus. Deus está dizendo para você, hoje eu quero entrar na tua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Zaqueu, ele se esforça. E o esforço dele aproxima ele de Jesus. Atrai os olhos de Jesus.
e faz com que Cristo entre na casa dele. Meu irmão, Cristo está entrando na tua casa, e a casa que Cristo entra muda. A casa que Cristo entra é transformada. A família que recebe Cristo é mudada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ei, Jesus está batendo a porta da tua casa. Jesus está te chamando nessa noite e está dizendo: eu vou entrar, eu quero entrar. Eu estou vendo o teu esforço. Se você me quer, eu te quero. Eu te quero se você me quer. Nós vamos criar um relacionamento. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu estou entrando. E quando Jesus entra, ele muda. Quando Jesus entra, ele sara. Quando Jesus entra, ele salva. Quando Jesus entra, ele transforma. Quando Jesus entra, ele liberta. Quando a luz entra, a escuridão vai embora. Onde o sol brilha, o sol da justiça, a estrela da manhã, as trevas têm que bater em retirada. E Jesus está dizendo para você nessa noite que ele quer entrar na tua casa. E você sabe de uma coisa? Jesus, ele está batendo da porta. Apocalipse 3:20, Jesus, ele está batendo na porta. Sabe o que você tem que dizer? Diga comigo nessa noite. Faça como Zaqueu. Zaqueu diz que ficou feliz. Chega para Jesus agora e diz: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Me esvazio de mim. Fala para Jesus: tu és bem-vindo na minha casa. A minha casa é tua casa. Toma o governo, toma o domínio, toma a direção. Querido, não tem problema. Você sabe o que acontece? Jesus, ele não... Escuta o que eu vou falar. Quem não gosta de receber visita de surpresa vai entender bem. É difícil receber visita de surpresa. Às vezes a casa está bagunçada, alguma coisa está fora do lugar. Zaqueu não esperava que Jesus fosse na casa dele. Zaqueu não esperava. Jesus, ele disse: eu vou na tua casa. Sabe o que acontece? Eu vou explicar. Talvez a casa de Zaqueu tivesse bagunçada. Talvez a tua casa esteja bagunçada. E você fica preocupado. Mas Jesus vai entrar numa casa bagunçada. Jesus vai entrar numa casa onde tem tristeza, onde tem lágrima, onde tem depressão. Jesus vai entrar numa casa onde tem sujeira do pecado, da imundícia. Querida, Jesus, ele está falando que quer entrar na tua casa. Não importa o quão simples, o quão pequena, o quão bagunçada. Jesus, ele quer entrar na tua casa, porque a partir do momento que Jesus entra na tua casa, ele começa a mudar tudo. Amém. Mas eu não sou uma casa que merece Jesus, ei. Jesus, ele quer entrar. Pastor, a minha família, a gente estava brigando aqui, 2 minutos antes de começar a live. Eu falei uns 10 palavrão, não importa. Jesus, ele está falando: eu quero entrar na tua casa, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar. Jesus, ele está falando que quer entrar na tua casa. Tem alguém como Zaqueu para dizer: seja bem-vindo aqui, Jesus. Nós declaramos aqui na minha casa: seja bem-vindo aqui, Jesus. Tu tens a direção, tu tens o governo. A tua palavra diz que como homem eu sou sacerdote da casa, mas eu abro mão desse direito e entrego tudo nas tuas mãos, Jesus. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, Jesus. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Querido, abre os teus braços, abre a porta do teu coração, abre a porta da tua casa e diga: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Sabe de uma coisa? Aleluia. Toda casa que Jesus entrou que tinha um enfermo, ele foi curado. Toda casa que Jesus entrou que tinha um doente, toda casa que Jesus entrou que tinha um perdido, toda casa que Jesus entrou que tinha um pecador, ele foi perdoado. O perdido foi encontrado. Querido, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós ganhamos salvação, redenção, paternidade. Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando Jesus vem, tudo faz sentido. E Jesus, ele está entrando na tua casa, está entrando na tua vida. Mas eu não mereço. Ninguém merece. Diz a Bíblia então que as pessoas... E sabe o que é legal isso? Você vai chegar e vai dizer para alguém: ontem eu assisti uma live. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai dizer para alguém: ontem eu assisti uma live e o pastor disse que Jesus entrou na minha vida, entrou na minha casa, que Jesus quer participar. E alguém vai olhar para você e vai dizer: na sua casa? Alguém vai olhar para você e vai dizer: na sua vida?
Você é pecador. Olha o que diziam para Zaqueu. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aí Zaqueu já ficou preocupado. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E então Zaqueu começou a falar, Jesus, ó, eu estou pegando tudo que eu tenho, metade todo ano aos pobres. E se eu roubei de alguém, se eu extorqui alguém, se eu fiz algo para alguém que eu não mereço, se eu magoei alguém, se eu feri alguém, eu estou liberando perdão agora, eu estou pedindo perdão agora, eu estou indo atrás de me consertar, a minha vida vai ser outra, Jesus, o Senhor entrou na minha casa. Zaqueu, ele falou, cara, era disso que eu precisava. Aí Jesus vai dizer para ele assim, Zaqueu, hoje entrou salvação. Jesus está dizendo para você aí, meu irmão, que hoje está entrando salvação na tua casa. Recebe aí em nome de Jesus. Jesus ele está falando, não é só. Jesus ele está trazendo o pacote. Quando Jesus viu o coração de Zaqueu, Zaqueu não fez oração de entrega, não deu tempo. Talvez depois ele até tenha feito. Depois talvez tenha tido uma formalidade. Depois talvez Jesus tenha orado com Zaqueu, mas diz a Bíblia que quando Jesus entrou, o povo começou a criticar. O coração de Zaqueu já era de Jesus. Porque não tem como se aproximar de Jesus e não se apaixonar por ele. Não tem como se aproximar de Jesus de verdade e não se apaixonar por ele. Jesus é apaixonante. E diz a palavra de Deus então que Zaqueu já começa a abrir mão de riqueza, começa a abrir mão das certezas, dos erros do passado, já começa a corrigir, ele já está sendo movido, já está tendo um mover dentro de Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu. Ó, pensa que Jesus respondeu o pessoal reclamando que ele estava na casa de pecador. Ele veio para os doentes, a Bíblia vai dizer. Jesus veio, eu vinha mesmo para os enfermos, eu vinha para os pecadores. E aí Jesus ele vai dizer assim, Zaqueu, querido, já imaginou Jesus olhando para os olhos? As pessoas colocam umas figurinhas, eu não entendo as figurinhas não. Também não entendi essa. Né? As pessoas põem as figurinhas do cobertor, do coisa, eu não entendo nada, irmão. Hoje eu tô me divertindo com essas figurinhas carinhas, eu não tô entendendo nada. Olha, Jesus ele vai dizer assim, Zaqueu, hoje entrou salvação. Jesus, ele olha para Zaqueu. Zaqueu falou que ia doar aos pobres. Olha como a intenção do coração é que importa. Zaqueu falou assim, Jesus, de tudo que eu tenho, metade eu vou doar aos pobres. E se eu extorquir alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para o coração de Zaqueu. Zaqueu ainda não tinha tido atitude alguma. Zaqueu ainda não tinha feito nada na prática. Mas a intenção do Zaqueu já era. E Jesus ele conhece verdadeiramente a intenção do nosso coração. Então ele olha para Zaqueu e diz, hoje salvação entrou na sua casa. Meu irmão, Deus está olhando para você e está dizendo para você, salvação entrou na tua casa. Talvez você está olhando e fala, pastor, eu sou o pior dos pecadores. Mas no teu coração já está querendo mudar. Sabe, no teu coração você já está decidindo que vai parar de pecar, que vai parar de largar o vício, que vai largar a pornografia, que vai largar o adultério, que vai largar a mentira, que vai largar a bebida, as drogas. No teu coração você já tomou uma decisão. Se no teu coração você já tomou uma decisão de fazer o que é certo, Zaqueu no coração já estava tomando uma decisão de abrir mão de tudo que era errado. A riqueza que ele tinha, ele sabia que era imprópria, então ele abriu mão da riqueza. É dinheiro, é disso que você tem que abrir mão. Você é muito apegado a isso, você começou a abrir mão. Jesus está dizendo para você que hoje salvação está entrando na sua casa. Hoje, pastor, eu quero. Pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha casa. Eu quero receber Jesus como Zaqueu recebeu.
Eu quero receber. Meu irmão, abre os teus lábios e diga: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Tudo é teu, Jesus. Toma minha vida, toma minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos. Entrega tudo para Jesus nessa noite. Jesus vai dizer então: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele disse: este homem também é filho de Abraão? Por causa das atitudes do passado, ou seja, por ser publicano, por Zaqueu ser publicano, cobrador de imposto, considerado traidor, pecador, as pessoas achavam já, excluíam ele. As pessoas já não tinham mais noção de uma coisa super importante. Escuta o que eu vou te dizer. Quando Jesus está falando porque este homem é filho de Abraão, Jesus está dizendo porque ele tem promessa. Porque a promessa também está sobre ele. Jesus está dizendo, eita, palavra simples, mas eu sei que vem do coração de Deus para a sua vida. Jesus está dizendo para você, não importa o teu passado, a promessa está sobre você. Pastor, mas eu errei demais, não importa. Não importa. A promessa está sobre você. Amém. Ah, mas eu sou o errado, Não importa. Outro dia eu ouvi um termo de um pastor que dizia assim: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há chance de mudar. Enquanto há vida, há chance. Enquanto você estiver vivo, enquanto tiver o fôlego de vida, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Jesus não tiver voltado, meu irmão, enquanto a salvação não tiver acabado, meu irmão, escuta uma coisa, a promessa de Deus está sobre você. Que promessa? A promessa de que você é filho, que você é amado, que você é querido, a promessa de vida eterna. João 1,12 vai dizer assim: aos que receberam, aos que creram em Jesus, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Essa promessa está sobre você. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu seu Filho unigênito. De vez em quando dá uns trava-língua, né, irmão? Olha que lindo. É promessa de Deus sobre você. Ei, a promessa de Deus sobre você, não importa os erros. Pastor, tem gente que tá triste porque pecou hoje. Tem gente que tá triste porque caiu no erro hoje. E Jesus está dizendo: ei, calma. Ainda há promessa de Deus sobre você. Ainda há esperança. Tem fôlego. Respira. Então tem chance. Pastor, esse evangelho é fácil demais. Querido, a Bíblia vai dizer que Deus deseja uma família com muitos filhos. Eu já ouvi por muito tempo pessoas dizendo que a porta é estreita, querendo dizer que poucas pessoas serão salvas. A Bíblia vai dizer que o sonho de Deus é uma família de muitos filhos. Deus, ele quer salvar muitas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas por que a Bíblia fala que a porta é estreita? Porque na porta não passa o teu marido, não passa a tua esposa, não passa os teus filhos. Na porta não passa os teus pecados, não passa os teus bens, não passa o teu orgulho, não passa os teus achismos e as tuas certezas. Na porta só passa você, com Jesus no coração. Na porta só passa você. É por isso que a porta é estreita. Sabe o que quer dizer porta estreita? Eu tenho uma pregação que fala sobre a porta estreita. Eu acho que outro dia eu vou pregar de novo sobre isso. Quem já foi em roleta de ônibus? Sabe? Catraca de ônibus? Por exemplo. Ou banco. A porta estreita significa que entra um de cada vez. Mas não significa que entram poucos. Um de cada vez. Um de cada vez. Está falando que é só você. Você não pode salvar teus filhos, você não pode salvar teu marido, mas você pode se salvar. Você pode pregar o evangelho. Você pode indicar o caminho da salvação. João 14,6, Jesus vai dizer assim, João 14,10,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode indicar o caminho. Você pode apresentar o caminho. Mas a porta é estreita, não porque poucos serão, não. É porque é um de cada vez. É só aqueles que têm Jesus no coração. É só aqueles que têm um ingresso, o bilhete de entrada. Amém? Então, Jesus ele disse para Zaqueu, hoje salvação entrou na tua casa. E Jesus então ele vai dar uma satisfação para aqueles que falavam que ele era pecador, para aqueles que apontavam o dedo. Jesus vai dizer, ele é filho de Abraão. É como se Jesus dissesse quando alguém aponta para você, quando alguém diz para você assim, ele não merece. E Jesus está do céu dizendo, mas ele tem promessa sobre ele. Você também não merece, ninguém merece, mas é graça, é graça, é graça, é graça. Aí Jesus vai dizer no versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus. Jesus, em poucas palavras, Jesus é lindo em fazer as pessoas se silenciar. Jesus é mestre. Você vai ler e você vai ver que as respostas de Jesus calavam as pessoas, deixavam as pessoas sem resposta. Todo mundo começou a acusar, não só, e olha que interessante, porque as pessoas começam não só a acusar Zaqueu, estavam acusando Jesus de entrar na casa de Zaqueu. E aí Jesus ele vai dizer, hoje salvação entrou nessa casa, porque aqui, esse moço aqui, ele tem promessa, ele é filho de Abraão, ele tem promessa na vida dele. E aí ele vai dizer, e eu não vim para salvar os justos, eu vim para salvar os pecadores. Eu não vim para salvar quem é bom, até porque a Bíblia vai dizer que só Deus é bom. Eu vim para salvar os ruins, os maus, os que precisam ser mudados. Tem alguém que pode dizer nessa noite, Jesus entra e salva a minha casa. Jesus entra e salva a minha família. Jesus entra e salva, muda a minha história. Tem alguém que pode dizer, Jesus, eu te quero na minha vida. Querido, fecha os teus olhos por um momento onde você está e diga, Jesus, eu te quero. Eu te quero. Entra na minha casa, entra na minha vida. Como diz a música, mexe na minha estrutura. Jesus entrou e mexeu na estrutura de Zaqueu, mexeu naquilo que movia Zaqueu. Jesus começou a mudar Jesus começou a mudar Zaqueu da base. Jesus quer nos mudar da nossa base, do nosso interior. Escuta, as pessoas elas têm julgado antes de Jesus e condenado mais do que ele. Jesus, hoje ainda, ele é o nosso Salvador. Um dia será o nosso juiz. Lembra disso. Lembra disso. Guarda esta palavra, essas frases no seu coração. Estas verdades bíblicas no teu coração. As pessoas têm condenado, têm julgado mais do que Jesus e condenado mais do que ele. Jesus ainda é o nosso Salvador. Um dia ele será o nosso juiz. Amém, querido?